Olá pessoal, agora nesse tópico nosso assunto será a fruticultura. Nós começaremos falando sobre o cultivo do maracujá. O maracujá é uma cultura que está em expansão tanto para a produção de frutas para o consumo in natura, quanto para a produção de suco. E o Brasil é o principal produtor mundial de maracujá. Ele é uma planta de clima tropical que tem uma ampla distribuição geográfica e a origem é a América tropical. O maracujazeiro pertence à família Passifloriaceae. E o maracujá amarelo, é o Passiflora edulis flavicarpa, é a espécie mais cultivada no mundo, e no Brasil e também do Brasil. E ele é destinado principalmente para a produção de suco, enquanto que o maracujá doce, que é o Passiflora alata, devido à sua baixa acidez, é destinado ao mercado de frutas frescas. Ele é uma planta cultivada principalmente nas regiões tropicais e subtropicais. Seu plantio acontece de outubro a dezembro. E os solos indicados para o maracujazeiro são os profundos, areno-argilosos, férteis, com pH médio em torno de 5 a 6,5. E a temperatura média ideal é de 25 a 26 graus Celsius e a pluviosidade média anual de 1.200 a 1.400 milímetros bem distribuída. O espaçamento utilizado para o maracujá é de 4 a 5 metros entre plantas e de 2,5 metros a 3 metros entre fileiras. Porém, atualmente, tem se optado por espaçamentos mais adensados. Isso tem trazido diversas vantagens para o produtor, como maior produção por área, já que nós temos um maior número de plantas, nós temos a concentração da safra, o que traz menor risco, nós também temos a possibilidade de rotação de cultura com hortaliças, melhor aproveitamento de mão de obra, maior facilidade de polinização e menor prejuízo com a morte de plantas, e com isso também nós temos antecipação da colheita. É importante no cultivo do maracujá a utilização de quebra-vento, porque a planta de maracujá é muito prejudicada pela ação dos ventos. E esse quebra-vento pode ser constituído de plantas como capim-elefante, bananeira ou cana-de-açúcar. E esse quebra-vento protege a cultura da entrada de patógenos, como fungos, e de lesões nas folhas provocadas pelo vento. Essas lesões podem ser porta de entrada para patógenos. Em relação à condução do maracujazeiro, a espaldeira vertical é o sistema mais utilizado porque ela é de baixo custo, fácil de construir, além de propiciar facilidade nos tratos culturais. E nesse sistema, nós temos os esticadores que ficam nas extremidades e devem ter diâmetro de 14 a 16 centímetros. Nós temos as estacas intermediárias que devem ter de diâmetro de 6 a 8 centímetros e nós temos o arame que tem que ser de aço galvanizado, número 12, e ele fica mais ou menos 1,70 m a 2 metros de altura. A distância mínima entre os morões que ficam na extremidade deve ser de 30 metros e entre estacas de 5 metros. E um trato cultural importante no cultivo do maracujá é a poda de formação. Após o plantio do maracujazeiro, nós temos que deixar a guia principal se desenvolver e ir eliminando as brotações laterais. Quando essa guia atingir o arame, a gente poda a ponta dela, deixando um ramo secundário para cada lado do arame. Quando esses ramos secundários alcançam os ramos secundários das plantas vizinhas, aí é feita uma nova poda para que os ramos terciários se desenvolvam. E esses ramos terciários, quando estiverem a 30 a 40 centímetros do solo, devem ser podados para evitar o contato com o solo. E esses ramos terciários formam a cortina, que são os ramos produtivos. E a adubação nas covas deve ser realizada baseada na análise de solo. E é recomendado também a adubação foliar em torno de 3 a 4 vezes por ano para suprir uma eventual deficiência de micronutrientes. E é fundamental o uso de irrigação na produção do maracujá, sendo que o sistema mais recomendado é o gotejamento. Em relação à polinização do maracujazeiro, ela é feita pelas abelhas do gênero Xilocopa, que são conhecidas como mamangavas. As abelhas apis mellíferas e irapuás, devido a elas terem um tamanho menor, elas não polinizam as flores de maracujá. Ao contrário, elas prejudicam a polinização porque elas retiram o pólen das flores. E no maracujazeiro é comum a polinização manual para aumentar a produção de frutos. Aí nesse caso a polinização é feita pegando o pólen da flor de uma planta com o dedo e passando no estigma da flor de outra planta. E também o maracujazeiro aparenta uma característica de autoincompatibilidade, no qual a planta ela reconhece e não aceita o pólen dela mesma. Então é necessário ter pelo menos 2 plantas de maracujá para que ocorra a fecundação. Pessoal, nós vamos falar agora sobre a cultura da banana. A banana é a segunda fruta mais produzida no Brasil, ficando atrás apenas da laranja. E o consumo médio de banana é de 20 kg de bananas por habitante por ano no Brasil. Apesar do grande volume de produção,
ela ainda deixa muito a desejar como cultura de exportação, onde nós temos uma perda de 40% da produção em pós-colheita. Nós temos também uma incompatibilidade entre as variedades produzidas e a demanda do mercado externo. Além disso, o tamanho do mercado interno para a banana faz com que ela seja produzida quase que exclusivamente para o mercado doméstico. E ainda nós podemos citar que há uma desorganização na cadeia produtiva da banana. Em relação aos maiores exportadores, nós temos que o primeiro lugar é o Equador, seguido por Costa Rica e Filipinas. O Brasil e a Índia são os grandes produtores de banana, porém, a participação nas exportações é muito pequena. E o Nordeste é a região brasileira com maior produção de banana. E aqui em Minas Gerais nós temos a cidade de Janaúba, que é um destaque nacional na produção de banana. Supõe-se que a bananeira é de origem do sul da China, e as bananeiras que produzem frutos comestíveis pertencem à família Musaceae, do qual nós temos duas espécies que são a Musa acuminata e a Musa babiciana. A bananeira é uma planta típica de regiões tropicais úmidas e é um vegetal herbáceo. O seu caule verdadeiro é do tipo rizoma, que é subterrâneo, e nós temos o pseudocaule, que comumente é chamado de caule, e ele é formado pelo conjunto das bainhas das folhas. O fruto da bananeira é simples, do tipo baga alongada, e ele se desenvolve por partenocarpia, ou seja, sem fecundação, e ele tem ausência de sementes. Aqueles pontinhos pretos encontrados na massa da banana são óvulos que não se desenvolveram. Nós temos entre as principais variedades de banana produzidas no Brasil, nós temos a prata, a pacovan, pratanã, maçã e terra. E essas bananas pertencem ao grupo AAB e elas são produzidas exclusivamente para o mercado interno. E nós temos as variedades nanica, nanicão e grande naine, que são do grupo AAA. Essas são produzidas principalmente para exportação. E na instalação do bananal, a gente tem que obter mudas micropropagadas, ou então de cultura de tecidos que são provenientes de rizomas, sendo que essas mudas devem ser oriundas de laboratórios certificados e com garantia de estabilidade genética. A temperatura ideal para a banana é entre 21 a 24 graus Celsius, sendo que temperaturas inferiores a 12 graus Celsius provocam o chilling, que é um dano fisiológico na planta e nos frutos. O chilling do fruto é bastante característico, acontece com o escurecimento do fruto. Talvez você já tenha percebido ao deixar uma banana na geladeira. E a umidade relativa deve ser alta, e a precipitação média anual deve ser de 1.200 a 1.500 milímetros. E a bananeira se adapta a diversos tipos de solo, contudo, os mais indicados são os de textura areno-argilosa, rico em matéria orgânica, bem drenados e livres de inundação. A topografia ideal deve ser plana e ligeiramente inclinada. E no preparo do solo deve ser realizado de forma que facilite o desenvolvimento do sistema radicular da planta. E essa planta tem 82% do sistema radicular nos primeiros 50 centímetros de profundidade. Por isso, os solos que são recomendados são solos que tenham profundidade mínima de 1 metro e eles devem ser livres de impedimento. E no preparo do solo, a gente tem que buscar o revolvimento mínimo dele. Com isso a gente mantém a sua conservação. E é importante também manter o solo coberto. E as operações de preparo consistem em uma aração de profundidade mínima de 20 centímetros, depois ela é seguida de uma gradagem, né? E depois se faz o couveamento ou sulcamento para o plantio das mudas. E com relação à nutrição mineral, a banana exige bastante nutrientes do solo para poder obter altas produções. Deve-se fazer a adubação baseada na análise de solo, sendo que em ordem decrescente, os nutrientes mais exigidos pela planta é primeiramente o potássio, aí depois vem nitrogênio, cálcio, enxofre e fósforo. Em relação aos micronutrientes, ela exige cloro, manganês, ferro, zinco, boro e cobre. Em relação aos tratos culturais, nós temos o desbaste, que como a planta se desenvolve em touceiras, nós temos vários brotos que são chamados de filhos. E no desbaste, a gente elimina esses brotos, deixando apenas o mais vigoroso. Nós temos também a desfolha, que consiste em eliminar folhas totalmente secas e parte de folhas doentes, além de folhas que prejudicam o fruto. Nós temos a eliminação do coração, que é a rax masculina, e que é importante porque, além de reduzir o aparecimento de doenças, aumenta o peso do cacho, acelera a maturação e qualidade dos frutos e reduz os danos por tombamento de bananeiras. Temos também o ensacamento do cacho, que protege o cacho de ataques de pragas e doenças. E temos também o corte do pseudocaule, que ajuda a evitar a ocorrência de doenças. E ele também pode ser adicionado ao solo para aumentar a matéria orgânica do solo, além de outros benefícios. Também nós temos as capinas para evitar a concorrência com plantas daninhas. As principais pragas da bananeira são a broca do rizoma, conhecida também como leque da bananeira, e os trips da erupção dos frutos e da ferrugem dos frutos.
As principais doenças são a cigatoca amarela, que é causada pelo fungo Mycophylla musicola, e nós temos o mal do Panamá, causado pelo fungo Fusarium oxysporium. A colheita do fruto, visando o mercado interno, normalmente utiliza critérios como desaparecimento das quinas ou angulosidade dos frutos, o diâmetro dos frutos da segunda penca e a idade do cacho para poder determinar o ponto ideal da colheita. A colheita mais comum é realizada por apenas uma pessoa, mas é recomendada em equipes. O cacho, após cortado, é acomodado no ombro, levado para fora do bananal e depositado em carretas de transporte. Uma outra forma de condução do cacho é através do transporte por cabo aéreo. Então, com isso, nós encerramos esse tópico e nós vamos ao último tópico da nossa aula.